Sejam todos muito bem-vindos. Começa mais um podcast bíblico. Já pode abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 22, porque hoje tem muito estudo importante, conselhos preciosos da parte do Senhor para abençoar a sua vida e te conduzir no caminho certo, no caminho que o fim não é de morte, não é para te prejudicar, mas sim para poder te abençoar, te dar um futuro de bênçãos, porque essa é a vontade do Senhor. A vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Além de você ir de casa que nos acompanha, quero saudar os meus amigos que estão comigo aqui nos estúdios, começando com ele, pastor Ednilson. Seja muito bem-vindo, pastor. Ô, Júlia, é um prazer estar contigo aqui no programa, esse podcast bíblico que sempre enriquece, traz ensinamentos, sempre fortalece as pessoas. E você de casa, olha, já pode pegar a pipoca, ficar ali esperando direitinho, porque você vai encontrar alimento para sua alma aqui e sabedoria em Provérbios 22. Exatamente. Prepare-se, crie expectativas no Senhor daquilo que Ele pode e Ele quer fazer nas nossas vidas e através de nós também. E quem também está aqui comigo nos estúdios é o pastor Eliezer. Seja muito bem-vindo, pastor. Júlia, muito obrigado, minha amiga, por estar aqui com vocês, por esse convite mais uma vez, graças a Deus. Eu tenho certeza que vai ser um momento marcante, onde mais uma vez Deus vai derramar a sabedoria dele sobre nós e vamos aqui compreender juntos a Sagrada Escritura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou pedir, pastor, para que o Senhor traga essa bênção para a gente, fazendo essa oração que nós ensinamos para você sempre fazer aí na sua casa, a qualquer momento em que você for ler as Escrituras, para que não só você leia a letra, né? Porque isso mata, mas o Espírito é o que vai vivificar, o entendimento, a revelação é o que vai mudar a sua vida. Então sempre ore e convide o Espírito Santo para estar ao seu lado. Pastor, por favor. Amém. Vamos orar. Pai eterno, diante da Tua presença nos encontramos e queremos, Pai, Senhor, devotar o nosso coração ao Senhor agora, dedicar a nossa vida, a nossa mente, o nosso ser, o nosso coração completamente a Ti. Senhor Espírito Santo, que o Senhor nos ilumine aqui nessa hora, que o Senhor também ilumine esse amigo, essa amiga que está aqui conosco, Pai, Senhor, nessa programação tão abençoadora, que o Senhor nos ensine, que queremos ser Teus alunos nessa hora, queremos aprender contigo e que o Senhor nos revele grandes coisas aqui neste momento, para que a glória do Senhor seja manifestada, para que cada um de nós sejamos edificados e fortalecidos e cresçamos na fé, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos estudar hoje Provérbios capítulo 22. Você já deixou aí sua Bíblia aberta? Para achar Provérbios é muito fácil. Você vai mais ou menos pelo meio da Bíblia e você vai cair lá em Salmos, mais ou menos. E aí você vai passando ali a folha e você vai chegar em Provérbios, que já é o livro seguinte a Salmos, né? Então você sempre busque usar a Bíblia de papel também. Eu uso as duas, né? Mas para você aprender a manusear a Bíblia Sagrada. Porque às vezes o pastor vai falar assim, hoje a palavra está lá em Filemon. Aí a igreja inteira procurando. Tá na Bíblia, Filemon? Existe esse livro? Existe. A gente precisa conhecer e saber manusear a arma que a gente usa, não é verdade? Então, que você possa dominar este livro aqui, saber passear por ele, tá bom? Então, sempre use essa Bíblia. Procure usar ela também nos seus estudos. Provérbios 22, no versículo 1, vai dizer: mais digno do que ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Na linguagem de hoje, vamos ver, o bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Lendo aqui, eu já me lembro do caso que a Bíblia mesmo nos conta de Salomão, né? Que a fama dele chegou primeiro. E assim também é o nosso nome, a nossa fama, no sentido não de reconhecimento, mas no sentido de a forma como somos conhecidos, né? Aquilo que nós transmitimos, como as pessoas nos associam. Então, a gente vê aqui que o bom nome, ele é mais importante do que a riqueza, do que o ouro, porque o nosso nome chega primeiro, né, pastor Eliezer? É verdade. A nossa fama nos antecede, né? Isso. Sendo boa ou má,
né? Dependendo do que se ouve de alguém, infelizmente é do ser humano. Se você já ouviu uma má notícia, a tendência é você já ter um preconceito em relação àquilo. Mas se você já ouviu uma boa notícia também em relação àquela pessoa, algo positivo, você também já tem um preconceito, mas é algo já positivo, é algo que você já vai receber a pessoa, vamos dizer, de uma forma diferenciada. Então, quando a gente tem isso da nossa história, do nosso bom nome chegar antes, eu creio que isso até abre caminhos, né? A rainha de Sabá, ela foi até Salomão, mas ela já tinha uma expectativa do que ela esperava encontrar nele. Só que aquela expectativa, né? Ela foi ainda maior, né? Foi maior, porque quando ela viu tudo aquilo era muito maior e melhor. E que assim seja em relação a nós, em relação ao povo que está em casa, né? Que a cada dia o nosso bem atuar, o nosso agir na palavra de Deus, como disse Jesus, que a nossa luz resplandeça e que assim o nosso nome chegue na frente e o nome de Cristo seja glorificado, né? Sim, a gente pensa, né, que marcas que estamos deixando na vida das pessoas, porque certamente ele não conhecia a rainha ainda, mas ele já tinha deixado marcas em outras pessoas, né, com certeza benéficas ali sobre a sua sabedoria, sobre o seu conhecimento vasto, e aí isso alcançou outras, enfim. Que marca, né, pastor Ednilson? Sim. Nós estamos deixando na vida das pessoas. Será que é de vida ou será que é destruição? Pois é, eu falo muito com os pastores da importância do nome, né? Isso é um tema que eu sempre volto com eles, mostrando para eles que o nome é tudo de mais importante que a gente tem. Ainda mais a gente sendo pregador do evangelho, né? A gente vai influenciar, querendo ou não, positivamente várias pessoas que vão nos ouvir, nos ver pela televisão, nos ouvir lá no altar. Então, uma pessoa não me ouviria, ou se ouvisse não me daria tanta atenção se eu não fosse respeitado por ela. Então, o meu nome ele precisa ser muito preservado e muito prezado por eles. Eu preciso trazer isso para eles, mostrar para eles que não de uma maneira obrigatória, mas naturalmente mostrar que eu sou uma pessoa de respeito, que eu sou uma pessoa de Deus e que eles podem respeitar o que eu falo, porque eu estou falando a verdade, estou pregando a palavra de Deus. Isso é muito importante. Esse texto fala muito de respeito. Ele nem fala de resultado, na verdade. Ele fala muito de respeito. Porque, assim, você vê muita gente tendo resultados, e quando você está perto dessa pessoa, você vê que ela não é uma pessoa respeitável. E isso é preocupante, né? Então, você vê pessoas milionárias, pessoas ricas, mas que você, próxima dessa pessoa, você vê que essa pessoa não é digna do seu respeito. E falando em respeito, assim, construir um bom nome, isso leva muito tempo, né? Poxa, leva tempo. A gente sabe que para destruir é rápido, né? Para destruir é rápido, não é para construir, para edificar, comentário mal colocado na internet já destrói o nome de uma pessoa. Até uma foto mal colocada, uma situação desse jeito, né? Mal contada. Uma vez me mostraram uma foto, fizeram questão de me mostrar uma foto, né? De um pregador do evangelho que estava numa piscina deitado numa boia lá, tomando banho na piscina, com roupa de banho, né? E eu pensei que, poxa, o pastor deve estar tirando uns dias para descansar, um estresse, e o pastor não pode tomar um banho de piscina? Pode, mas é um pregador do evangelho. Naquele caso, a pessoa viu e se escandalizou, porque ele estava com vestes de banho, numa boia, numa piscina, e não estava de terno e gravata no altar pregando. Mas ele estava, provavelmente, num dia de lazer com a família, que é normal para todo ser humano. Só que a gente é diferente, a gente é pastor, parece que a gente não pode ter essas coisas, né? Pelo menos o público, na maioria, acha que a gente não pode ter essas coisas. E é muito preocupante, porque a pessoa fala assim, a vida é minha, eu estou me divertindo com a minha família, mas só que eu tenho um nome, eu vou estar no altar depois pregando. Então, eu no meu caso, eu prefiro não me expor desse jeito, né? Porque eu sei que o meu nome é importante, eu vou estar no altar, as pessoas vão olhar para mim depois, e eu tenho muita preocupação com isso. Muita, você não tem ideia, às vezes até me cobro demais, me falam isso. Você não tem isso, nem bermuda no guarda-roupa. Não, eu... Tô brincando. O que eu quero dizer é que nenhum dos extremos é saudável. Nenhum dos extremos é saudável. É preciso ter equilíbrio, como o senhor está falando aqui. Exatamente, é isso, entendeu? Então tem hora para tudo, tem tempo para tudo, tem roupa para tudo. Exato. E tem exposição que vale a pena
E tem coisa que não vale a pena você expor. Uhum. Ainda mais se você é uma pessoa pública, né? Exatamente. É difícil, Tem né? que ter cuidado, prudência não quer demais, Prudência. né? Zelar pelo bom nome, porque, como o pastor falou, em segundos isso aí pode ser mal interpretado. A gente faz o possível para não escandalizar, para não levar o outro a pecar, a errar, não é? Não é questão de viver de aparência, né? Não, É questão não. de realmente vivenciar isso e entender que você precisa ter um bom nome, É né? zelo, né? É um Você precisa ter um bom nome. zelo. Como a rainha de Sabá, que foi citada, ela chega até Salomão e ela já se espanta com o que ela vê. Uhum. Mas é só tá visualizando. Ao chegar perto dele, ela podia perceber outra coisa. Não, esse cara é um tirano. Ele tem tudo isso, mas ele não é de Deus. Né? Como a gente sabe que tem muitos casos assim. Mas aí ela provou e viu que realmente ele, além de ser visualmente chamar atenção, ele realmente era um homem A que essência, né? de Deus que impunha respeito. E aí, tudo bem. Aí ela ficou maravilhada, nem queria ir embora. Entendeu? Eu acho que é isso aí que esse texto está falando mais disso, entendeu? Do seu nome ser... É muito importante você prezar pelo seu nome em tudo que você vai fazer, com quem você anda, com quem você está do seu lado, que tipo de brincadeira você está fazendo. E tem tempo para tudo, é o equilíbrio. Né? Exatamente, equilíbrio, sabedoria, nenhum dos extremos é saudável. A gente precisa estar sempre sendo dirigido pelo Espírito de Deus. O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Sim. Seguindo aqui no versículo 2, a gente vê: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. E na linguagem de hoje, a pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata, aquele que é inexperiente, aquele que é tolo, ele vai à frente e acaba mal. A pessoa às vezes vê que aquilo é cilada, mas vou ver qual que é a dele, vou ver qual que é a dela, e acaba indo por um caminho tortuoso e só depois vai se dar conta aí do prejuízo que ela arrumou para a vida dela, porque muitas vezes a gente vê aqui, né, vê o mal. O prudente, o avisado, ele vê o mal e se esconde. Tem coisa que não tem aparência de coisa má, né? Não parece mal, mas o final é de morte. Se a palavra está te advertindo para você evitar esse caminho, então não vá. Dê o crédito à palavra, né? Que se preservou aqui o seu nome até o dia de hoje, né? Dê crédito à palavra, respeite a palavra. Vamos para um versículo muito conhecido que está aqui em Provérbios 22, o versículo 6, que vai nos dizer assim: instrui o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Na de hoje vai dizer: eduque a criança no caminho que se deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Sobre educar as crianças, educar os filhos, não só crianças no sentido da idade, mas aqueles que são inexperientes, aqueles que estão começando a vida agora, recém-nascidos espiritualmente falando, né? A importância, pastor Eliezer, sobre instruir no caminho da verdade, sobre gastar tempo, porque existe um investimento, existe o gastar tempo com essa pessoa. É válido, é importante? Com certeza. Eu creio que isso vai prevenir muitos erros lá na frente. Porque você instruindo, você orientando, eu gosto muito de uma tradução que diz treinar. Você tratar aquela pessoa mesmo como se você fosse um técnico, para tratá-la, para treiná-la, para capacitá-la para as advertências, ou melhor dizendo, eventualidades que possam acontecer no caminho dela. Porque a gente sabe que lutas virão, problemas virão, e quando a gente capacita alguém para enfrentar e encarar isso, essa pessoa vai se sentir verdadeiramente pronta, preparada para toda boa obra, como diz o apóstolo Paulo. Eu às vezes, eu sinto que falta isso, às vezes, até no meio, às vezes, da igreja. Porque as pessoas, às vezes, cobram. A gente gosta, às vezes, de cobrar, né? Mas, às vezes, a gente não chegou a instruir, a orientar. Até dentro da igreja a gente vê um novo convertido. Aí, às vezes, um irmão que já poderia dar uma instrução, não. Ele já vem cobrando. Eu costumo orientar o pessoal na igreja. Calma, a pessoa está chegando, vamos ensinar primeiro para corrigir depois. Se eu ensino bem, essa pessoa vai ter a capacidade e habilidade de poder discernir o que ela vai fazer e o que ela não vai fazer. Então, eu creio que isso vai evitar muitos prejuízos. Alguém bem ensinado, alguém capacitado, vai, como a gente viu aqui, acho que foi em Provérbios 29, né? Que vai dar orgulho aos seus pais, também espirituais, né? Um bom pai espiritual que ensina vai ter a alegria do seu filho. A palavra ainda vai dizer em Deuteronômio sobre encucar.
né? Inculcar. O senhor concorda, pastor? Sim, nisso? sim. Eu tenho uma tradução, a Nova Bíblia Viva, de Portugal, é muito boa. Eu gosto muito. Ele fala, instrua seu filho a formar bons hábitos, enquanto ele ainda é pequeno. Então, formar bons hábitos nas crianças, né? Como ler a Bíblia, como orar. Hoje em dia, com toda essa mídia que a gente é envolvido hoje, você vê várias crianças até pregando, né? Tem crianças de 5 anos que pregam que você fica assim, como pode pregar desse jeito, né? Você vê adultos querendo pregar desse jeito, não conseguem. Então, são pessoas que estão inculcando, né? Dando, como diz a tradução Nova Bíblia Viva, bons hábitos para essas crianças. E numa época que a gente vê as crianças aprendendo, até dentro do próprio colégio, hábitos ruins, né? Que chegam em casa e os próprios pais não reconhecem os hábitos dos seus filhos, as atitudes dos seus filhos, porque aprenderam fora de casa. Então, é muito importante que hoje os pais possam inculcar, como diz Deuteronômio, ou, nessa tradução, formar bons hábitos, para que as crianças não dependam do pai mais para frente de uma atitude mais drástica, digamos assim, né? E se a gente for trazer para a vida, né, praticamente assim falando, os filhos só vão imitar os pais. Então, quer que o seu filho tenha bons hábitos, como a tradução que o senhor trouxe, tenha bons hábitos você também. Sim. O seu filho vai ter vontade de comer o que ele vê você comendo. Seu filho, às vezes, você quer que ele leia mais livros, que ele se empenhe mais nos estudos, mas quando ele olha para você, muitas vezes, você tá lá rolando Reels no Instagram. Então, é uma advertência para os pais também, não só de instruir no caminho, mas ser aquele que realmente pega na mão e caminha junto, que indica a direção e, principalmente, é o exemplo. O seu filho, ele vai fazer aquilo que você faz. Jesus não disse isso? E formar bons hábitos é interessante que, assim, não vai ser ninguém vai ver você fazer uma coisa e logo em seguida vai começar a fazer igual. Essa pessoa vai ter que ver você repetidas vezes fazendo a mesma coisa. Aquilo, por isso que Deuteronômio fala de inculcar, porque ela vai ver você repetidas vezes fazendo a mesma coisa e ela vai ver que aquilo é cotidiano, é normal, e então vira um hábito para ela fazer, e quando ela crescer, ela não vai esquecer desse hábito, né? Então, isso é importante demais, essa instrução bíblica do Salomão é importante demais para que a gente possa orientar, até porque, senão, e a gente tem visto muito isso, os pais, eu até comentei, né? Os pais não estão reconhecendo seus filhos dentro de casa, porque os seus filhos estão pegando exemplos e hábitos que não são bons fora de casa, e eles veem com mais frequência esses hábitos fora de casa do que os bons dentro de casa. Quando vai para a balança, o mau hábito está prevalecendo. E o triste é que se a gente coloca o tempo nisso, pastor, nessa equação, nessa balança que o senhor trouxe, às vezes 20 anos que essa criança foi instruída, que os pais davam até o exemplo dentro de casa, essa pessoa ia para a escolinha, mas aí entrou na faculdade, que é um ambiente bem complexo, bem difícil. Aí essa pessoa já coloca 20 anos para trás e 6 meses, 1 ano da faculdade já pesa mais. Exatamente. Ou seja, tem que ser muito forte o exemplo dentro de casa. Isso aí é bom pra gente, porque eu oriento muito meus jovens e eu preparo muito os meus jovens para a faculdade. Graças a Deus, lá na igreja, todos os jovens estão na faculdade. E nenhum está se desviando. Glória a Deus. E eu pego no pé deles direto, e pego nos que estão começando, vocês vão para a faculdade daqui a pouquinho, e oriento muito a eles uma orientação de prevenção mesmo, né? Prevenindo eles, mostrando para eles que a minha fé em Cristo, ela tem que estar acima de tudo. E eu sempre preparo os jovens. Então, isso é importante para os pais ouvirem isso, né? É importante para os pais entenderem que os filhos vão para esse ambiente. E hoje eles vão para esse ambiente virtual também, né? Quer dizer, que vai trazer muitos hábitos para eles, não ensinados pelos pais, que pode fazer desmoronar tudo que os pais ensinaram, às vezes, por 20 anos, como você disse. Né? Exatamente. Então, que a gente possa... A gente ainda não sou mãe, né? Mas já está profetizando. Não, um dia eu serei, em nome de Jesus. Mas o exemplo, as palavras podem ensinar alguma coisa. Realmente, ensinam. Mas o exemplo, como dizem, arrasta.
Então, aquilo que você faça todos os dias, é isso que o seu filho, seja o filho natural ou aquele filho espiritual, é isso que ele vai imitar, é isso que ele vai fazer também. A gente já está aqui com o tempo corrido, meu Deus do céu, deixa eu ver. Os senhores querem destacar algum versículo que eu não falei ainda por hora? Tem um versículo que seria o último versículo, né? Sim, 29. pode. Diz assim, ó, você conhece alguém que faz seu trabalho com cuidado e perfeição? Eu tô lendo na Nova Bíblia Viva, tá? Uhum. Porque é diferente, né? Você conhece alguém que faz seu trabalho com cuidado e perfeição? Em pouco tempo, seu valor será reconhecido e ele será chamado para trabalhar para o rei. Estará junto ao rei, né? E é bem interessante isso aqui, no sentido de ter cuidado. Ele fala de trabalhar com cuidado e perfeição, né? A gente é pregador, né? A gente vive da obra, vive do altar o tempo todo, e fazer a obra com perfeição é tudo que a gente quer. E a gente, nas nossas imperfeições, né? Eu outro dia pregava na igreja e ensinava, o diabo ele reina pela carne, Deus reina pelo Espírito. Por isso que há uma briga entre o Espírito e a carne. O diabo quer reinar pela carne, mas Deus vem reinar pelo Espírito. E cabe a mim não permitir que a minha carne prevaleça. Não deixar, porque se ela prevalecer, o diabo vai reinar. O diabo reina pela carne e Jesus reina pelo Espírito. E quando a gente começa a ter esse cuidado, essa perfeição de cuidar da gente primeiro, para depois trabalhar, fazer a obra, a gente começa a ter esse valor reconhecido. Em tudo que a gente for fazer, né, pastor? Entregar com excelência. Com excelência. Ainda que seja no seu trabalho secular, que você possa fazer não para os homens, mas como se fosse para o próprio Senhor, entregar o seu melhor, entregar com excelência, porque isso é observado, né, pastor Elias? Sim, a palavra de Deus diz lá em Daniel 6, sempre marco meu coração no versículo 3, que em Daniel foi achado um espírito excelente. Né? O pastor Michael, ele comunica muito acerca de José, que tudo que José fazia, Deus mostrava, Deus é como uma autenticação, né? Que Deus estava com ele, o negócio dava certo, ia para frente. Então, esse espírito excelente, como o pastor Ednilson até dizia, nos leva até a nos cobrar, né? E buscar cada vez mais evoluir. Eu creio que quem tem esse espírito excelente, ele vive numa constante evolução, em busca da perfeição. E dá para pedir ajuda para o Senhor, para Ele derramar sobre nós esse espírito excelente? Sempre temos que orar por isso, assim, né? O Daniel orava 3 vezes por dia. Olha aí. Além de ter um cargo alto lá na Babilônia e depois na Pérsia, ele teve um cargo alto, e mesmo tendo um cargo político alto, ele orava 3 vezes por dia. Ou seja, pagava o preço, A Bíblia né? fala no versículo 3 que ele tinha um espírito excelente, mas se você for ver o versículo 4, diz que além disso ele era fiel, sem vícios e sem culpa. Então são 4 características dele. Ele era espírito excelente, ele era fiel, ele não tinha vícios e não tinha culpa. E olha esse homem era quem ele era, ele foi quem ele foi em outra nação, não foi à toa. Né? É aquele negócio, a gente quer muito de Deus e a gente entrega pouco para Ele. Exatamente, tem um preço a ser pago. E o senhor falou de José, José deu o seu melhor ali entre os irmãos dele, na verdade, tudo bem que os irmãos não enxergaram com bons olhos, mas ele dava o seu melhor, ajudava ali ao pai, chegou até esse ponto, ele dava o seu melhor ainda na prisão, dava o seu melhor na casa de Potifar, eu troquei a ordem, né, da casa de Potifar, depois na prisão, e dava o seu melhor ali governando o Egito, não é à toa que ele chegou nessa posição. Então que a gente possa pagar o preço e pedir ao Senhor, a gente pode unir as duas coisas, né, Deus sempre tem esse espírito a derramar, assim como ele fez com Bezalel, não foi verdade? Para poder fazer aquela obra, ele derramou ali o Espírito Santo, dando a capacidade, mas é claro, a gente tem que fazer a nossa parte também. Sempre, sempre, sempre a gente vai bater nessa tecla até entrar na nossa cabeça. Até entrar na sua cabeça. Tem que encucar, né? Encucar, exatamente. Antes de encerrarmos Provérbios capítulo 22, o missionário R.R. Soares tem mais ensinamentos para acrescentar no dia de hoje. E ele diz assim: o sábio escreve os provérbios a fim de instruir o homem que almeja viver segundo os princípios agradáveis ao Senhor.
Ele afirma que seus ensinos podem ser memorizados por aqueles que se dedicarem a aprendê-los, pois isso irá ajudá-los a confiar em Deus. Ele faz também uma advertência quanto à necessidade de evitar a companhia dos nervosos e dos coléricos. Ora, a pessoa que se deixa dominar pela ira entra por um caminho que a conduz às veredas tortuosas, sem perceber o mal que faz a si mesmo e aos seus. O sábio é incisivo ao afirmar que aquele que seguir o homem irado também trilhará caminhos de morte. Evite qualquer coisa que possa transformar-se em laço para a sua vida, pois Deus quer que seus servos vivam livres da opressão maligna. Muito obrigado, missionário R.R. Soares, e muito obrigado, pastor Eliezer. Bom, minha querida, muito obrigado por estar aqui, pelo convite. Foi uma honra aprender mais um pouquinho de Jesus, da palavra, receber essa sabedoria. E louvo a Deus pelo convite, pela vida da senhora, pela vida do pastor Ednilson. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Nós que agradecemos. Também nos sentimos aqui honrados em receber o Senhor. E o senhor também, pastor Ednilson. Tem que ter uma carteirinha aqui, uma cadeirinha aqui com o meu nome já, né? Tem que ter que ir, como é que fala? Carimbando, né? Carimbando, É um prazer todo meu, Júlia, sempre um prazer todo meu. Um prazer estar aqui no programa contigo. Uma serva de Deus, é sempre importante poder transmitir para o nosso povo, para as pessoas, o quanto é maravilhoso estar diante do nosso Deus e aprender essa sabedoria, esse propósito aí de Provérbios, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. E qual será o próximo livro? Fica ligadinho lá no nosso Instagram, @canal.cjc. Não perca a próxima votação, mas fique ligado que sempre será nesse mesmo método, tá bom? A gente sempre posta a votação lá, conteúdos exclusivos, só coisa boa, você não pode ficar de fora. E eu agradeço a cada um de vocês que ficaram até o finalzinho desse programa. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Um abraço para cada um de vocês e que Deus abençoe. Até a próxima! E aí, curtiu o vídeo? Então deixa já o seu like, é um sinal que você gosta desse conteúdo. Interaja, participa com a gente aqui nos comentários. Inclusive, qual o próximo livro que a gente vai estudar aqui no podcast? Já deixa aqui nos comentários, tá bom? E compartilhe, foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então nos ajude a espalhar esse conteúdo, esse estudo tão maravilhoso. Conheça também a playlist do podcast bíblico aqui no YouTube, tem muita coisa boa lá. E também o nosso perfil no Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades, muita coisa boa, você não pode ficar de fora, tá bom? Fica aqui o meu abraço e que Deus te abençoe.